Galera, é o seguinte, eu nunca vi ninguém explicar sobre teste automatizado e TDD da forma com que eu vou fazer nesse vídeo. Então, fica comigo até o final que eu te garanto que você vai aprender, se você ainda não entendeu como funciona e o que é realmente, para que serve teste automatizado e TDD, nesse vídeo você vai aprender. Olá, eu sou o Bruno Bertolini e hoje a gente vai falar sobre testes automatizados e TDD de uma maneira que você nunca viu. Mas antes disso, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha e se inscreve no canal para receber notificações. Compartilha o nosso vídeo aí com outras pessoas, com outros desenvolvedores que você queira que evoluam com você também. Beleza, e o que são testes automatizados e para que eles servem? E esse tal de TDD, o que é, né? Para que ele serve também? Testes automatizados nada mais são do que testes, né? É um bloco de código que testa se o nosso sistema, se a nossa aplicação está funcionando corretamente. Quando a gente não tem teste, a gente tem que pegar a aplicação, depois de pronta, e sair testando na mão, né? Seja um aplicativo, seja um sistema web, seja um back-end. A gente tem que testar para ver se ela responde da forma que a gente espera. Né? Se quando a gente vai criar um cadastro, se esse cadastro é criado realmente no banco de dados. Então, a gente testa na mão. Com um teste automatizado, a gente realmente automatiza esses testes que a gente faz na mão. Né? A gente garante com um teste que aquela aplicação está funcionando. Isso tem vários benefícios, né? Por exemplo, a gente pode refatorar o nosso código, a gente pode alterar, melhorar o nosso código sem ter medo de que aquilo ali vai quebrar alguma outra parte da aplicação. Então é muito comum, num sistema que não tem teste, a gente alterar de um lado e quebrar o sistema em outro lado, porque a gente nem sabia que aquele outro lado estava usando aquela parte que a gente alterou. Então com o teste automatizado a gente garante isso. Tá? A gente garante que, mesmo a gente alterando, o teste vai continuar funcionando, a aplicação vai continuar funcionando, né? Porque o teste vai acusar se essa aplicação quebrar de alguma forma. Tá? Então, é basicamente para isso. E o teste automatizado ele dá uma qualidade maior, né, no nosso sistema. Então, a gente pode refatorar o código sem ter medo. Né? Ele serve também como documentação. Então, quando a gente está com uma aplicação com bastante cobertura de código, de teste, bastante teste dentro da aplicação, a gente consegue dizer que os testes documentam a aplicação porque o teste diz exatamente o que ela está fazendo. Então você lendo o teste, você sabe que aquela aplicação faz realmente, então também serve como documentação. E obviamente a gente tem uma redução aí considerável de bugs, já que os testes servem justamente para isso, para evitar que a gente tenha um bug lá estourando em produção na mão do usuário. A gente consegue pegar isso muito antes, né? Antes de realmente fazer o deploy dessa aplicação, antes de botar essa aplicação para rodar na mão do usuário. Então a gente consegue garantir uma qualidade muito maior, tá? E aí quando a gente fala de TDD, TDD significa Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento guiado por testes. É uma técnica que a gente desenvolve os testes primeiro, antes de desenvolver o código. Tá? Isso também tem benefícios, e o maior benefício que eu vejo no TDD é a gente ter uma aplicação muito mais, um design melhor da aplicação, né? Uma aplicação com muito mais qualidade, porque o teste ele vai te forçar a escrever código mais desacoplado. Ou seja, quando a gente está escrevendo uma aplicação sem teste, ou com teste posterior, né, ao desenvolvimento da aplicação, a gente tem a tendência de não pensar muito no design do código. Tá? A gente vai desenvolver ali uma aplicação, por exemplo, um cadastro. A gente vai começar a desenvolver um cadastro de usuário e a tendência é que isso fique bem acoplado, tá? E difícil de testar. Quando a gente vai para o TDD, a gente acaba escrevendo o teste primeiro e a gente tem a tendência de pensar melhor no design desse código para conseguir testar ele mais fácil. Então a gente acaba desacoplando melhor essas funcionalidades. Em vez de fazer uma função gigante, a gente vai fazer várias funçõezinhas pequenas que fazem coisas específicas e assim a gente consegue testar, né? Testar melhor e a aplicação ela fica com um design muito melhor, tá? Isso é padrão, né? É meio que comum isso, tá? Não é regra, né, de design melhor, mas é uma consequência que acaba acontecendo, tá? E o TDD, ele segue um fluxo padrão. Então, como a gente primeiro escreve o teste, esse teste não vai passar, ele vai dar falha, né? É o que a gente chama de ciclo de red, green, blue. Red, green, blue. É um ciclo constante, tá? É um círculo, né? Constante de desenvolvimento de teste e código, teste e código. Como é que funciona esse ciclo? Como a gente vai escrever o teste primeiro, a tendência é ele não ter, como não tem código, é ele falhar. Então é o red, né? Ele vai dar vermelhinho ali.
quando a gente roda esse código, né? A gente escreve o teste, depois a gente escreve o código em si, automaticamente o nosso teste vai passar, então ele vai ficar verde. E a ideia é que a gente escreva o mínimo de código possível para que esse teste passe, tá? Então, a gente escreve o teste, escreve o mínimo de código possível para esse teste passar, e depois a gente refatora esse código. Então é um ciclo e a gente faz esse ciclo aí, a gente entra nesse loop aí, e fica nesse loop por um bom tempo, tá? Então agora que a gente já entendeu aí o conceito de teste automatizado e TDD, a gente pode vir para a prática, que o nosso negócio aqui é mão na massa, né? Então aqui eu criei um projeto, uma pasta, né? Não é nenhum projeto, é uma pasta simples, com dois arquivos, index.js e index.test.js. Esse index.test.js é meio que o padrão aí que a gente utiliza no dia a dia para criar arquivos de teste. Então a gente separa os arquivos do código e os arquivos de teste, tá? Deixa eu abrir aqui um do lado do outro, que aí eu acho que fica mais fácil a gente entender. E aí eu estou no Node aqui, né? Eu estou com o meu terminal aberto aqui, tá? E como é que a gente faz o teste? Eu vou começar com TDD, tá? Eu vou fazer pensando em TDD. O que eu quero criar aqui? Eu quero criar uma função de soma que vai receber dois números. Então, eu vou primeiro importar essa função, const soma igual a require do meu index, tá? E aqui no index eu vou criar um const soma é igual a uma função qualquer, tá? E vai retornar, opa, não é return, aqui é modules.export, module.exports, soma. Então eu criei a função de soma e importei ela no meu teste, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou executar essa função de soma, const result vai receber soma, e o que eu quero passar nessa soma? Eu quero que essa função de soma receba dois números, o número 1 e o número 2, certo? Então eu vou criar aqui, ó, const n1 é igual a 10, const n2 é igual a 20. E eu espero, const expected, eu espero que o resultado dessa soma, ou seja, que eu estou passando 10 e 20, eu espero que seja 30, ok? Como é que eu testo se isso está funcionando? Eu posso simplesmente fazer um if. Se result é igual a expected, então console.log teste passou. Se não, console.log teste falhou, ok? Isso aqui é basicamente teste automatizado. Eu estou fazendo eu criei um arquivo de teste que vai testar se a minha função retorna o que eu espero que ela retorne. Tá? E como a gente está fazendo o teste primeiro, a gente está aplicando TDD, Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento guiado por testes. Tá? Como é que eu executo isso? Simplesmente rodando o Node index.test.js. Olha lá, teste falhou. Quando a gente está utilizando uma biblioteca para fazer teste automatizado, geralmente a gente usa aí Jest, Mocha, o Ava, tá? Tem várias bibliotecas, e essas bibliotecas, quando um teste falha, elas pintam de vermelho aqui. Então como é que a gente pode fazer para pintar de vermelho no Node? Só para a gente ver isso funcionando, tá? E a gente pode simplesmente passar aqui para o console log, ó, como primeiro parâmetro. Deixa eu tirar aqui. Para botar a cor no console log no Node, tá? No Node e no browser é diferente. Então eu posso passar um barra x1b. Esses caracteres eles significam, eles dizem para o Node que esse código, que esse texto não é para ser mostrado na tela, tá? E a gente pode botar aqui, ó, o colchetes 32, tá? 32M. Isso aqui é uma cor. Tá? Isso aqui é um código muito doido, mas que funciona para cores, tá? Não é muito importante aqui vocês saberem disso, não tem muita necessidade, mas é só para a gente ver o teste vermelho e verde falhando e passando, tá? Aqui de novo barra x1b e abre colchetes 31m. Isso aqui vai fazer com que o teste fique vermelho e verde. Então se eu rodar novamente aqui, ó, o nosso teste ficou vermelho. E aí entra aquele fluxo que eu falei de vermelho, verde, azul, certo? Então a gente começou com TDD, a gente começou com teste vermelho.
Para esse teste passar, a gente precisa implementar a nossa aplicação aqui, o nosso código, para que ele retorne o valor que a gente espera. Eu poderia simplesmente dar um return 30 aqui, certo? Um return 30. Se eu rodar, o teste ficou verdinho, ó, passou. Porém, se eu mudar aqui de 20 para 10, certo? E aqui de 30 para 20, o esperado, o resultado esperado, ele vai falhar de novo. Então a gente não criou realmente um código que passe em todos os casos. A gente simplesmente fez uma gambiarrinha ali para ele passar. E agora, para a gente refatorar, a gente precisa realmente pegar o N1 e o N2 aqui e fazer N1 mais N2. E aqui, se a gente rodar o teste novamente, ele passou. Se a gente alterar qualquer coisa aqui, ó, botar 40 e aqui vai virar 50, o esperado, se a gente rodar novamente, ele continua passando, tá? Então, é basicamente isso o teste automatizado. Se você procurar em qualquer outro vídeo de teste automatizado, você vai ver que todo mundo ensina usando as ferramentas Jest, Mock, etc. Por que eu disse que o nosso vídeo ia ser diferente, que você nunca ia ver, nunca ia ter visto nada parecido? Porque justamente a gente está fazendo aqui sem nenhuma biblioteca. Isso aqui funciona, é suficiente para a gente testar, tá? Mas, obviamente, no dia a dia a gente não faz dessa forma, a gente utiliza uma biblioteca. Mas eu quero ir mais a fundo um pouco aqui. Antes de a gente entrar numa biblioteca, eu quero mostrar como que as bibliotecas fazem por debaixo dos panos. Então, é muito comum a gente ver teste automatizado da seguinte forma. It. Aqui vem uma mensagem, tá? E aqui vem uma função. Dentro dessa função eu faço... eu posso jogar isso aqui para dentro da minha função. E aqui, em vez de fazer o if na mão, a gente vê muito comum, a gente vê a função de expect. E aqui no expect a gente recebe como primeiro parâmetro o resultado e como segundo parâmetro o esperado, certo? A gente pode fazer assim. E esse if aqui, ele acaba virando uma função. Então, a gente pode criar aqui o const expect, que vai receber um resultado e um esperado. E aqui dentro, sim, a gente faz o nosso if, tá? Simplesmente assim. E esse it aqui, geralmente é para a gente agrupar um teste e dar um nome a ele. Então, é muito comum a gente criar uma mensagem de erro para mostrar na tela, né? Quando a gente roda esse teste, a gente mostra essa mensagem de erro. Essa mensagem de erro não, essa mensagem dizendo o que é o teste. Então aqui, ó, eu espero que a função soma, ao receber dois valores, retorne a soma desses valores. Certo? É justamente isso, tá? A gente realmente cria mensagens bem grandes assim, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Esse it nada mais é do que uma função. Deixa eu criar aqui, ó, const it, que recebe a mensagem, ou a descrição, né? Seria melhor a descrição. E aqui a gente recebe um callback. Opa, não é assim. É um callback que vai ser executado quando o it for executado. E aqui a gente dá um console.log description. Então, quando a gente rodar isso aqui agora, a gente vai ver que agora o nosso teste, ó, tem uma descrição. Eu espero que a função soma, ao receber dois valores, retorne a soma desses valores. O teste passou. A gente poderia botar o resultado aqui desse expect aqui e tudo mais, mas não é necessário por enquanto, tá? O que eu queria mostrar é justamente como a gente escreve testes. Isso aqui é o que as bibliotecas fazem, tá? É assim que as bibliotecas fazem. Para ser mais exato, as bibliotecas fazem da seguinte maneira, ó. Principalmente falando do Jest, que é a biblioteca aí mais comum de teste automatizado. Então a gente pode passar o expect como um result aqui, passando o result, certo? A gente pode botar aqui um to be e aqui o expected. Então, ou seja, eu espero que o result seja
esse valor esperado aqui, tá? E aí aqui a gente pode simplesmente transformar isso aqui num objeto que retorna toBe, e dentro desse toBe a gente tem uma função que recebe o expected, e faz a execução desse expected. Então, se a gente rodar aqui novamente, olha lá, o teste passou novamente, tudo tranquilo, certo? E aqui a gente pode também ter outras funções, então poderia ter um not to be, ou seja, eu não quero que isso seja esse valor, expected. Então poderia inverter esse código aqui, ó. Então eu espero que ele não seja. Então aqui, se eu usar to be, ele está comparando se é igual. Se eu usar not to be, ele está comparando se é diferente. Então aqui, ó, 10 mais 40 deveria ser 50, mas eu não quero que seja 50. Eu quero que não seja 60. Então eu estou verificando se o resultado não é 60. E aí se eu rodar novamente, porque como o resultado é 50, ele vai passar, né? Ele vai dizer, não, realmente o resultado não é 60. Então, e aí a gente tem aqui vários métodos aqui dentro do expected para trabalhar com o que a gente chama de assertation, né? Acertação, para saber se o resultado esperado corresponde com o que a gente está esperando, tá? Então, é basicamente assim que funciona uma biblioteca de teste. E aí uma alteração que a gente precisa fazer aqui é transformar essa mensagem em inglês, né? Geralmente a gente começa aqui, ó, essa mensagem com should. Então, it should, isso deveria, certo? Isso deveria, sum two values. Eu acho que isso aqui seria suficiente, ó. Isso deveria somar dois valores. Basicamente isso. Então a gente está dizendo que esse teste, esse caso de teste, espera que essa soma some dois valores. Então a gente poderia minificar também o nosso teste, simplesmente passando soma aqui com 10 e 20, e o expected aqui com 30. E aí o nosso caso de teste fica bem mais simples. Então, novamente, se eu rodar, ó, o teste falhou. Ah, porque aqui eu estou usando not to be, ó. Então, se eu botar um to be, agora sim, se eu rodar, o teste passou. E aqui a gente poderia, por exemplo, duplicar o teste, ó. A gente vai duplicar o teste e fazer outro teste. Deveria somar, vou botar aqui, ó, para ficar mais explícito, 10 with 20, certo? Deveria somar 10 com 20. Aqui deveria somar 30 with 50. Então eu poderia, muito bem, botar aqui 30 com 50, e aqui seria o resultado que eu espero, 80. Se eu rodar novamente, ó, o teste passou, e o teste passou. Aqui até ficou verde a nossa mensagem, né, porque pegou do teste anterior ali, mas não tem problema. E aqui eu poderia botar outro expected aqui dentro também. Eu poderia dizer, ó, expected soma 20 com 40, not to be 80, certo? 30 com 40, not to be 80. Aqui eu tenho que trocar para not to be. Not to be. Se eu rodar novamente, a gente vai ver que tudo passou, tá? Todos os testes passaram. Se eu trocar aqui para 70, vai rodar um teste aqui, certo? Então esse teste falhou. Ferramentas que a gente usa de teste automatizado, elas vão dizer qual exatamente o teste que falhou, qual linha falhou. A gente não vai fazer aqui porque não é um intuito, né? Mas para a gente conseguir criar um modelo mental de teste automatizado. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é dizer o seguinte, ó, deixa eu apagar esse teste aqui. E agora, para fazer mais sentido, a gente pode botar aqui, ó, deveria somar two values, como a gente tinha antes. E se eu quiser agora somar três valores? Opa, não é? Two values. Vou botar aqui 2 values, 3 values. Beleza? Deveria somar dois valores e três valores. Então vou botar aqui, ó, 10, 10 e 10. Ele deveria também me retornar 30, certo? E aí a gente entra no ciclo de novo de red, green, blue, certo? Então, ó, o primeiro teste passou,
tá tudo verdinho, bonitinho, tá tudo funcionando. Eu vou rodar novamente o teste, ele falhou, porque aqui eu só estou somando 2 números, certo? Eu vou até criar um terceiro teste aqui, ó. Não, deixa eu fazer primeiro aqui, o seguinte, eu vou botar um terceiro número aqui, N3 mais N3. O que acontece se eu rodar aqui o teste novamente? O primeiro vai falhar, né, porque ele está esperando aqui um número 3. Então, olha o quão importante é o teste. Eu alterei para ele receber o número 3, ou esse aqui que tem 3 números falhou, agora o anterior quebrou. Ou seja, quebrou uma aplicação ali, um código que eu nem sabia que talvez poderia quebrar. Tá? Como é que a gente resolve isso? A gente refatora o nosso código simplesmente fazendo arguments. Para quem não conhece aí, arguments é uma palavra reservada do JavaScript que pega todos os valores passados como parâmetro, mas ele não funciona em arrow functions. Ele só funciona em funções clássicas, porque funções arrow functions não tem escopo, né? Escopo próprio. Então a gente precisa transformar isso aqui numa soma, numa função clássica. E agora sim a gente tem arguments. E esse arguments aqui é um array, tá? É um vetor com todos os valores que são passados por parâmetro. Então eu posso fazer ponto reduce, e aqui eu posso botar um memo current, e aí eu posso somar memo mais current. Ou seja, eu estou pegando todos os valores, estou iterando sobre eles, cada um dos parâmetros, e estou somando um com o outro. Vai começar aqui com 0, certo? E eu vou retornar isso aqui. Deixa eu abrir para cá. Vou jogar o reduce para cá. Deixa eu ver que parece que faltou alguma coisa aqui. Beleza, é isso. O meu lint vai jogar para cima de novo. Mas não tem problema. Agora, se eu rodar, deu um errinho aqui. Deixa eu ver que erro que deu. É porque, na verdade, não é um array, né? É um objeto. Esse arguments aqui é um objeto. Eu preciso transformar ele em array. E aí eu posso fazer object.values, pegar só os valores de dentro desse objeto, e aí sim eu consigo fazer o reduce. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, então tá. Ó, agora todos os testes passaram. Agora eu posso botar quantos números eu quiser aqui. Ó, 4, 5, tá? Então 10 mais 10 mais 10 mais 10 deveria ser 40. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 deveria ser 50. E agora eu refatorei o meu código e todos os testes estão passando, tá? Então, basicamente esse é o fluxo de desenvolvimento com teste automatizado. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, é sobre os tipos de teste, né? A gente tem basicamente aí 3 tipos de teste automatizado, que é o teste unitário, o teste de integração e o teste end-to-end. Em algumas bibliografias mais antigas você vai encontrar aí sobre teste de caixa preta ou black box, né? Teste de caixa branca ou teste de caixa cinza. Esses termos eles já não são mais tão usados hoje em dia, né? É muito raro você ver alguém falando isso. A gente costuma usar aí mais testes unitários, testes de integração e testes end-to-end, tá? Teste unitário é basicamente o que a gente fez nesse vídeo. A gente fez um teste de uma única unidade de código, de um único pedaço, que não influencia, que não tem o que a gente chama de efeito colateral, side effects, né? Ele não influencia, ele não altera nada além do próprio contexto, tá? Então, é o que a gente chama de função pura também, poderia ser, que recebe dado um determinado valor, ele vai sempre ter o mesmo resultado, tá? Então, ninguém de fora interage com ele, né, a não ser via parâmetros, e ele não interage com ninguém de fora, tá? Ele não faz nenhum tipo de alteração de estado, de qualquer outra coisa. Então esse basicamente é teste unitário, é o menor pedaço do seu código que você consegue testar. Teste de integração, por sua vez, já altera códigos externos, né? E geralmente é utilizado para testar uma massa um pouco maior de código. Por exemplo, a gente tem uma função que faz cadastro, tá? Como eu estava falando no começo também, a gente tem uma função que faz cadastro. Essa função de cadastro, você pode testar se ela está fazendo cadastro no banco de dados, se o usuário está sendo criado, se a requisição está sendo enviada corretamente. Então, todo esse fluxo, a integração de todas essas partes é o que a gente chama de teste de integração. Quando você faz um teste que faz o teste de várias coisas integradas, né, digamos assim. E teste end-to-end é o teste mais alto nível,
é como se a gente estivesse simulando o que o usuário está fazendo. Então, quando o usuário clica num botão, a gente também vai fazer o clique no botão, fazer o teste e clicar no botão. Então, isso é o teste end-to-end, é o teste de fim a fim, né? O teste lá em cima, já na aplicação final, basicamente. E, geralmente, tanto o teste de integração quanto o teste end-to-end, é importante, quanto mais desacoplado esse teste do código, melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando esse teste não conhece os detalhes de implementação, melhor, tá? Quanto menos ele conhecer, melhor. Então, por exemplo, a gente sabe que para criar um usuário a gente precisa passar nome, e-mail e senha. Isso é o suficiente para o teste entender o que ele precisa para fazer o teste. Ele não precisa saber que quando o usuário for criar, quando o código for rodar, ele vai criar uma variável X, ele vai alocar um estado Y, ou ele vai fazer uma determinada coisa. Não precisa, tá? O importante é que o seu teste conheça, quanto menos detalhes de implementação ele conhecer, melhor, porque aí quando você troca algum detalhe de implementação, o teste não precisa ser alterado. Tá? Quando o teste precisa ser alterado, o seu teste está mal feito. Então é basicamente esses 3 cenários que a gente tem aí de automação de teste. Galera, então é basicamente isso, tá? A ideia justamente era explicada, fazer uma introdução aí a teste automatizado e TDD, para que nos próximos vídeos aí que a gente for fazer de teste automatizado, você já tá com esse modelo mental criado aí sobre teste, e aí nos próximos vídeos a gente vai realmente usar uma ferramenta de teste automatizado e ver como ela funciona, tá? E ver como a gente aplica isso realmente no nosso dia a dia. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like aí no vídeo, deixa um comentário aí também, para eu saber aí o que você achou desse vídeo, se você realmente entendeu sobre teste automatizado e TDD. Valeu!